E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Levíticos, capítulo 23, versículo 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Grande e soberano Pai, Criador de todas as coisas, é pela misericórdia do Senhor e a soberania que nós estamos aqui. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, fale conosco, abençoa esta congregação presente, a congregação invisível, em nome do Senhor Jesus. Dei o batismo do Espírito Santo, o selo da promessa a cada coração. É a minha oração, é que eu te peço nessa tarde, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nosso assunto é o outro molho movido. Às vezes nos confundimos, né? Isso foi o que disse o irmão Brano, né? Às vezes a gente confunde, às vezes a gente não entende determinadas coisas. E quando a gente se confunde, não entende, a gente tem que esperar. Esperar a paciência de Deus para que Ele nos esclareça, né? Porque o único que pode nos esclarecer é Ele, né? Ele é que pode nos esclarecer. A semente, se ela não estiver na presença do sol, para que saia todo o verdor, ela não pode amadurecer, ela não pode virar pão, bolo, não pode virar farinha, né? Ela tem que permanecer na presença do sol. Ela não pode receber sol demais, nem chuva demais, né? Ela tem que receber a chuva naquele tempo certo, não fora do tempo, né? E assim é a palavra, né? Nós vemos que desde Gênesis até Apocalipse, como a palavra vem realmente em linha, nós vemos ela em linha. Deus, nós nos confundimos, agora Deus não, né? Deus não confunde. O homem se confunde, a igreja, o ministério. Agora, se você ficar na presença de Deus, você amadurece. O problema é que o homem sai fora da presença de Deus. O problema é que ele sai fora da vontade de Deus. Ele não tem aquela paciência de esperar. Nós temos que ter aquela paciência de esperar, né?
E aí o Senhor vai confiar em você. Porque é tão importante aquela pessoa de confiança, né? Você pode confiar. Tem aquele marido que a mulher confia, Provérbio 31. Tem aquela esposa que o marido confia. O marido sabe que ela diz a verdade. A mulher sabe que aquele marido diz a verdade. Agora, tem homens que, mesmo ele falando a verdade, a mulher não acredita. Né? Porque o caráter, ele é uma vitória. O caráter não é um dom. Então, nós voltando, que Deus confia em nós. Essa revelação dos 7 selos, ele não confiou nem a Lutero, nem a Paulo ele confiou essa revelação. Não era o tempo. Quando chegou nesse tempo, nós tínhamos Billy Graham, Tommy Hicks, Osbo, Oral Roberts, e Deus não confiou para eles. Deus confiou a um homem a revelação do selo. Eles escreveram livros sobre Apocalipse. Você encontra na livraria, você encontra na internet. Está cheio de livros, cheio de interpretações sobre a Apocalipse. Até o falecido Alziro Zaru falava sobre o Apocalipse, sobre os selos. Vai na internet, você vê. Mas Deus não confiou para eles isto. O problema que houve no deserto, Coré, Datã e Abirão, é que Deus não confiou o ministério para eles. Eles queriam o ministério. Eles desejaram aquele ministério, mas Deus não confiou. Confiou a Moisés. Moisés era um homem como todos os outros homens. Ele tinha suas falhas, ele matou um homem, ele fugiu. Mas Deus não olhou isso. Deus escolheu ele desde o ventre da sua mãe. E Deus confiou aquela missão para ele. Deus confiou a revelação dos trovões, dos selos, do novo nome, para o irmão Brana. Ele disse: nunca bebas, nunca fume, nunca contamine esse teu corpo, que terás uma obra para fazer quando tiveres maiores de idade. Isso foi, ele ouviu isso aí quando ele tinha 7 anos de idade. E na idade dos seus 53 anos, ele trouxe a revelação dos 7 selos. Passou-se quase 50 anos. Deus confiou, Deus foi preparando ele. E assim Deus tem confiado a nós nos mostrar essas coisas, nos dá realmente esse alimento. Ele colocou nossos nomes no livro antes da fundação do mundo. Agora, você vai trair essa confiança? Você vai vender como Judas Iscariotes? Ele vendeu os selos, ele vendeu os trovões, ele vendeu o ministério por 30 peças de prata, um dinheiro que ele nem usufruiu. Ele não usufruiu, ele se matou. Ele deixou que Satanás entrasse nele. Aquele espírito de Judas nunca morreu. Temos ele no ministério, temos na igreja. Então, Deus não pode confiar um ministério. Veja que Jesus deu o ofício, né? Judas tinha um ofício mais alto, apóstolo. Apóstolo. Era o homem da confiança de Deus. E Deus tem confiado a você. Ele tem confiado. Como eu falei ontem no Eval, nós somos comprados pelo preço do sangue que foi derramado no Calvário. Imagina que nós valemos mais do que o sangue de Jesus, porque nós somos comprados pelo preço do sangue. E Ele não nos vende por preço algum. Nós valemos mais. Aí tudo que Ele confia em nós.
Às vezes as pessoas pedem para Deus, Deus não dá. Porque você não pode receber. Tem gente que quer riqueza, mas você vai se perder, vai se matar, vai destruir sua família. Corre atrás de tanta coisa. Deus não quer te dar. Contenta com o que você tem. Tem outros que Deus dá. Tem outros que Deus não dá. Senão a pessoa vai se matar. Nosso assunto é o outro molho movido. Isso é muito importante a gente ler as Escrituras, ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia, ler as mensagens. O trabalho excelente do irmão José Brana de se empenhar nessa missão de entregar a voz de Deus para o povo, não a organização, mas a voz, né? Tablet, o aplicativo à mesa. Um dia eu falei para o pastor Osmar que ele não fazia um aplicativo, né, com todas as mensagens dele. Ele disse: pastor, isso foi acho, uns meses antes de Deus levar ele. Ele disse para mim: pastor, sai muito caro. Então Deus deu para a voz de Deus, e eles estão fazendo um trabalho excelente. Você vai na internet, baixa a mesa ali, você tem todas as mensagens para ler, para ouvir. Que é um ministério, é louvável. Não vamos criticar, demonizar. Não, se não fosse aquele trabalho, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o play da voz de Deus, o play de Goiânia, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos conhecido a mensagem de João. Para você chegar lá em cima, você tem que começar nos degraus de baixo. Apocalipse 10, 8 a 11 é o que está em cima. Mas você tem que começar embaixo para chegar lá. Tem gente que já quer chegar lá em cima sem passar por baixo. Você sabe, o primeiro degrau é fé, mas antes de fé, você tem que nascer de novo. Você tem que ser justificado, santificado, batizado com o Espírito Santo. São as três coisas: água, sangue e vida, para uma criança nascer. Aí depois que nasce, vem o primeiro degrau, que é a fé. Vai indo até chegar ao amor divino. Mas chegar ao amor divino, você tem que chegar ao amor fraternal. Mas eu amo meus irmãos. Para Deus não tem muito sentido isso aí, não. Eu dizer que eu amo eu tenho que amar quem não me ama. Eu tenho que provar o amor de Deus para quem não me ama, quem não gosta de mim. O amar os de casa é fácil. Amar o filho, a filha, isso é fácil. Jesus vem e diz assim: amai os vossos inimigos e orai-vos pelos que vos perseguem. Perguntas e resposta número 1, parágrafo 204. Às vezes eu não quero prolongar muito, mas é somente uma base. 204. Como outro dia confundi algo, né? Ouvi por casualidade, eu captei aí mesmo e está na gravação. Provavelmente ouvirei disso. Quando estive falando acerca das 7 trombetas, disse que eram 7 trombetas, estava me referindo à festa pentecostal. Desde a festa pentecostal até as trombetas haviam 7 sábados. Olha coisas, né? É como quando o irmão Brana pregou as eras, ele disse que aquele cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, ele disse que era a igreja primitiva, mas quando veio os selos foi corrigido. Ele disse: por quê? Porque eu tinha ouvido aqueles escritores, eu tinha lido deles ali atrás e preguei a história. Haviam 7 sábados entre a festa da Páscoa até Pentecoste. Vê vocês? O que fazia os 50 dias, vê? Porém, ao que estava me referindo, sendo isso, disse: isso significa 7 eras da igreja. Veja, o irmão Brana estava pensando que os 7 sábados
era o tipo das 7 eras da igreja. Muitas pessoas têm se confundido com isso. Por isso nós temos que apertar o play de Brano aqui para saber. Quando você quer saber algo de João, aperta o play de João. Então ele disse aqui, e o pastor Osmar já pregou isso aqui: naquela gravação, se acaso a obtiverem ou algo, nessa gravação deveria ser que ao 7º mês, depois disso, introduziu a festa das trombetas, o que significava as 7 eras da igreja. 7 meses, não 7 sábados. Não 7 sábados. 7 sábados foram, expliquei ali. Eu disse os 7 sábados desse modo, porém não continuei o mesmo pensamento outra vez, quando é o 7º mês depois da festa da Páscoa. Na festa de Pentecoste, então vem a festa depois que o molho foi introduzido, movido. Então vem. Recorde aí, o molho se torna um pão depois desse tempo. Uma pregação, você tem que captar a pepita dela, o que está ali, a inspiração. Né? A inspiração. Vê, quando o molho, então tudo vai num pão. Aí há um grande ensinamento. Não toquei no ângulo disso, porém, se por casualidade você capta isso em tua gravação, recordem, busque a Bíblia. Vocês vê, são 7 meses depois disso. Separe, contando os 7 meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 7 meses, o qual representa todas as 7 eras da igreja. Não são 7 sábados, são 7 meses. Agora, veja, nesse tempo da colheita, se colhia as primícias. Aquele molho era levado ao sacerdote. E o sacerdote movia aquela bênção diante do Senhor. Era o sacerdote que movia. Agora, na mensagem ao nascer do sol, o poder vivificador, 63. Se havia algum rito santo, esse devia ser celebrado no sábado, o qual era o 7º dia da semana, o dia de repouso. Porém, tem notado o que diz aqui em relação a essa celebração? Não era no sábado. Não. O sábado era o 7º dia. Era o dia de descanso. Há uma coisa muito interessante que diz que o molho, o qual é a primícia da semente que foi semeada, devia ser movido no 1º dia da semana, quando a semente germinava e se madurava. Então se cortava este molho e se levava ao sacerdote. Este a levava e o movia ante o Senhor para a sua aceitação, mostrando que você era aceito. Você vinha com seu molho e o sacerdote devia movê-lo ante o Senhor, não no sábado, o 7º dia, mas no 1º dia da semana, o qual chamamos de domingo. Não era no sábado. Este nome é romano, e eles o chamavam assim porque era o dia dedicado à adoração do Deus Sol. Mas como tem mudado, né? Já não é um dia para adorar o Deus Sol, mas um dia para adorarmos ao Filho de Deus. O dia quando o grão de trigo, a primícia de Deus, a primícia de Deus que se levantou dentre os mortos, deve ser movido sobre a congregação, mostrando que nós somos suas sementes. E este é a primeira semente que ressuscita dentre os que dormiram, movido no domingo, o 1º dia da semana. Ele ascendeu,
movendo a mão, se despediu e ascendeu ao alto na presença do povo. Veja, ele levantou no primeiro dia da semana. No primeiro dia, Deus criou a luz. Ele disse: haja luz. Então, quando a luz veio, as trevas desapareceram. Quando ele sai de dentre os mortos, as trevas desaparecem. Veja, olha o poder da mensagem dos saduceus, que dizia não ter ressurreição. Foi por terra, porque ele colocou debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, fariseus, saduceus, herodianos, essênio. Ele foi movido no Pentecoste. Aquele molho teve que ser movido ali. Agora hoje é outro molho que foi entregue na mão do sacerdote profeta para mover. Nós vamos chegar lá. Então, nós estamos aqui no parágrafo 63. Mas como tem mudado? Já não é um dia para adorar. Ele ascendeu. Note bem, do trigo de Deus ele foi o primeiro grão que havia sido levantado dentre os mortos. Jesus Cristo. Jesus foi todos os profetas. Ele que foi movido, ele que se levantou, ele foi as primícias daqueles que dormem. Então, ele foi o primeiro grão do trigo de Deus. Deus havia vivificado sua vida por meio do poder vivificador e o havia levantado dentre os mortos. E este foi a primícia dos que havia dormido. Ele foi a primícia, ele foi esse molho, e por isso tinha que movê-lo, porque foi o primeiro a chegar ao amadurecimento. Ele foi movido como uma comemoração de ação de graças a Deus, crendo que as demais sementes se dariam também. Era um sinal. E hoje em dia, porquanto ele foi o primeiro filho de Deus que chegou ao amadurecimento, completo por estar em Deus, foi levantado da terra e movido sobre todo o povo. Que lição gloriosa é isto? Foi pelo poder vivificador. Ele havia sido tipificado muitas vezes. Se ele não levantasse dentre os mortos, não estaríamos aqui. Nós não estaríamos dentro dessa luz. Nós não teríamos essa salvação, essa luz, essa revelação. Mas tem um outro molho que nos tirou das trevas denominacionais, dos credos, dos dogmas. Ele foi o alfa e o ômega. Ele mudou de máscara. Ele chamou Jesus, hoje chama Brana. Ele foi movido por cima da semente prometida, o qual tinha a promessa da vida. Ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio um som, um estrondo do céu como de um vento impetuoso. Veja, no dia de Pentecostes ele foi movido durante as eras da igreja. Aquele molho. Agora, quando chegamos na última era da igreja, é outro molho. É outro molho, é um tempo de restauração, é um tempo de revelação. A redenção é revelada em nossas vidas, porque ele desce com um documento, ele desce com a escritura, Apocalipse 10. Ele desce e diz: o tempo acabou. Ele tem o documento da terra que Adão perdeu. É entregue ao sétimo anjo. O sétimo anjo entrega a João, representante do sangue de Cristo, representante da igreja. Isso é Bíblia, isso é mensagem. Havendo sido movido,
e foi sobre as pessoas, o povo pentecostal que estava ali esperando que descesse a bênção no dia de Pentecoste, e será movido outra vez nos últimos dias, como nos damos conta, São Lucas 17:30, no dia do Filho, quando o Filho do Homem for revelado novamente. Veja, o irmão Brana já traz a igreja para esses dias, já traz a igreja para o século 20. E nós já não estamos mais no século 20, estamos no século 21. Nós estamos no terceiro dia. Oséias capítulo 6. Temos chegado ao terceiro dia. A igreja voltando ao lar. O mundo entrando na terceira guerra mundial. Na batalha de Armagedon. Onde todas aquelas profecias sobre as nações vêm a se cumprir. A noiva com Cristo nos ares, descendo para o milênio. Então teremos um outro molho movido nesses últimos dias. No dia do Filho. Agora, quem é este Filho do Homem? Eu falei esse dia para vocês, o Filho do Homem e o Filho do Homem que é Cristo. Brana foi filho do homem. O Filho do Homem estava em Brana, revelando-se para nós. Só que a igreja se confundiu. Novamente, por causa do nome, do novo nome. Se ele se revelasse com o nome Jesus, ele estava dentro das Assembleias de Deus, ele estava enfiado nessa política suja, imunda, que nós temos no mundo, não digo o Brasil só, mas o mundo todo. Mas ele se revelou com um novo nome. Aí vem a cumprir aquilo que Jesus falou, como foi nos dias de Noé. Aí quando você diz, comiam, bebiam, casavam, mas também uma minoria. Era Noé e sua família. Quando nós buscamos grandes números, Deus não está ali. Deus está nessa escritura, como foi nos dias de Noé. Você tem que realmente estar dentro desse molho movido. Era trigo que foi movido. Ali estava Abel, ali estava Sete. Ali estava Ezequiel, Jeremias, Isaías, Davi. Jesus era aquele molho. Quando nós chegamos no outro molho aqui, que é movido, ali está Paulo. É que ele bota o nome deles no quadro. Ali está Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Elias, Brana. O molho movido. Agora, tinha que ter alguém para mover esse molho. Quando João come o livrinho, João é o sacerdote que molha esse molho. Ninguém levantou para mover o molho. Ninguém. Nós tivemos aqui por 40 anos no Brasil, não vemos o molho sendo movido, o molho dos trovões, do novo nome, dos selos. Mas apareceu o representante da noiva movendo esse molho dos selos revelados, dos trovões revelados. O Cordeiro Senhor do trono, quem moveu? Um sacerdote profeta, como Samuel. Samuel era profeta, era sacerdote, era juiz.
E o irmão Brana disse aqui ainda, e o molho de trigo se transforma em pão. Se transforma em pão, em alimento, em livrinho. Agora, quem é este filho do homem? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo se fez carne e habitou entre nós, e por todo ensino e confirmação que temos da palavra de Deus, pela própria palavra de Deus, por sinais e maravilhas, e também por Lucas 17:30, que acabamos de citar, Malaquias 4, e as diferentes escrituras que conhecemos. Está aqui o molho. Brana vem e move Jesus, levanta da história. E tinha que haver uma ressurreição nos últimos dias do denominacionalismo à palavra. Por isso ele diz: sobe cá e mostrar-te-ei as coisas que vão acontecer depois destas. E às vezes as pessoas acham que receber o Espírito Santo, para pregar não precisa ter Espírito Santo, mas Jesus exigiu da sua igreja. Ele os enviou em São Mateus 10, e eles ainda não tinham novo nascimento, não era nem convertido, e foram pregar. Mas depois da sua morte, quando o molho foi movido sobre Pentecoste, ele disse: até ficar na cidade, até que sejais revestido do poder. Até. E eles ficaram ali, eles não sabiam se iam ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano. Jesus não colocou data nem horário que eles iam ficar ali orando, até que o molho foi movido. Aqui no Brasil e as nações, o molho não foi movido até o ano 2000. A igreja não sabia. Então teve que haver uma ressurreição espiritual. Nós não sabíamos que ele tinha saído do trono, que a intercessão tinha terminado, que ele tinha subido com um novo nome. Sabia você isso? Não, você não sabia. Deus só confia a um de confiança, a um que tem o selo do Espírito Santo. Os demais não tinham Espírito Santo? Eles tinham uma unção. O batismo do Espírito Santo é receber a mensagem da hora. Essa é a evidência. E nós não tínhamos recebido. Nós não tínhamos esse selo. Nós estávamos brigando por ministério, se dividindo, difamando um ao outro. Nós estávamos provando que nós não tínhamos o batismo do Espírito Santo. Agora essa mensagem nos leva a ser um com essa palavra para o arrebatamento. Isso não é para juntar, ter mais um, e bajular o povo não sair. Aos dendém que tem dentro da igreja, que tem que bater nas costas. Não. É como aquela mensagem que eu postei hoje para vocês. Palavras agressivas. Não. Às vezes Deus tem palavras agressivas conosco. Fala duro, forte. Temos que baixar a cabeça para Ele. Mas o povo de Israel ainda, eles eram atrevidos. Queria discutir com Deus. A igreja hoje é atrevida. O ministério da terceira puxada, muita gente atrevida, quer discutir com Deus. Porque você confundiu, você não entendeu direito. Agora, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe um espírito de mansidão. Você recebe um amor no seu coração, na sua vida. Você recebe a palavra.
Voltando aqui mais um pouquinho. Hoje vemos que essa palavra é movida de novo sobre o povo e que as tradições do homem estão mortas e que o Filho de Deus vive de novo com o batismo do Espírito Santo entre nós e nos está dando vida. É vida, meu irmão. Às vezes nós pensamos que vida é pular, gritar, emoção, orar a noite toda. Não, esse tempo passou. Você já casou. Você já casou com ele. Já casou com essa mensagem? Assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia dos que dormiram, assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirada da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente. Fomos movidos diante dele? Fomos. Nesta mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Nós fomos movidos. Nós fomos apresentados diante dele. Porque nós somos o trigo de Deus. Não é o joio. Ele não move joio. Você vê que é uma mensagem que vai apurando. Ele teve que trazer uma mensagem para selecionar a multidão. Não deu explicação, como eu falei essa semana. Nenhuma. A igreja foi embora. Pensou bem, quando a igreja vai embora, o povo sai. Hein? Igual as pessoas dizem, fulano saiu, ciclano saiu. É como a igreja de Santa Maria. Toda a igreja, parece que todos tiveram a revelação que tinha um outro homem no lugar do pastor Osmar. Aí eles me deixaram buscar o outro homem. Deus não trata com grupo. A revelação não é coletiva, que foi um espírito errado, mau, provado dentro da mensagem. Nós tivemos uma luz aqui, que Deus levou o homem, agora Deus levantou outro. Deus leva o homem, mas não leva o espírito. A voz ficou gravada. Nós fomos movidos. Deus levantou João para mover o molho dos trovões, do selo, do novo nome, da revelação da mensagem de uma só pessoa. É só João que moveu, que nos apresentou e vai nos apresentar diante do Senhor. Eu não preciso de nenhum outro pastor para me apresentar. Irmão Brana vai responder por sua geração. O Wesley vai responder pela sua geração. O irmão Brana disse que ele não vai responder por essa geração. Essa geração aqui tem uma mensagem. A mensagem da esposa. João é um ministério, mas tem uma voz que esse ministério tem que ouvir. E essa voz está gravada. E Deus tem confirmado, disse o irmão Brana. O ministério, ele disse que ele tem confirmado através da ciência. Eu tenho uma mensagem para pregar sobre isso. Isso foi desde 1950 em Houston, Texas. Foi a ciência que aprovou. Ele disse: essa lente não capta psicologia. A luz desceu ali e ele foi fotografado. Aquela outra foto da nuvem, dos anjos, a ciência. Não foi uns irmãos que foram lá, irmão Brana diz, não, foi a ciência que tirou a fotografia.
a uma distância daqui a Florianópolis. Porque era um anel muito longo de luz. 7 anjos. A ciência. E hoje você depende da ciência para ouvir essa mensagem. E foi o que disse a profecia nos dias do irmão Brana. Daniel 12, a ciência. Que está a ciência? Onde você estiver, tem um tempo, lá no seu trabalho, lá no quartel, tem 1 hora, mas o que eu vou fazer? Escutar uma mensagem. Ouvi uma mensagem aqui no meu idioma agora. Agora é no meu idioma. Agora não preciso de intérprete, não. Agora é no meu idioma. A ciência. O irmão Brano disse, a ciência aprovou que essa mensagem é verdadeira. Nos dias de Noé, a ciência desaprovou a mensagem dele. Não tinha nem nuvem lá em cima. Nesse dia, a ciência olhou e disse, mas nuvem, 40 quilômetros de altura? A ciência. E na revista Life, você vai ver que está escrito que é um anel sobrenatural. Em 1950, assustou o doutor Lassi, investigador de documentos duvidosos. Está lá em Washington, D.C. Em 63, 13 anos depois. Lá está ele de novo, com 7 anjos. Não foi aquela nuvizinha de pertinho que você vê aqui, não. Eles mediram. Isso aconteceu nos dias que a ciência estava avançada. Imagina hoje. É como eles estão falando agora. Os Estados Unidos têm poder para cortar nosso GPS, cortar tudo de nós, por causa dessa guerra comercial. Mas Jesus disse a Pilatos, nenhum poder teria sido alto não te fosse concedido. Hein? Deus bota homens grandes para pastar, como animal, como Nabucodonosor. Dominava o mundo. Eram os Estados Unidos daquele tempo. Deus botou para pastar. Não vai dar glória a Deus para você ver onde você vai parar. Ser presidente é rei, Deus não olha, não. Quem seja. E Jesus disse para Pilatos isso aí. Jesus estava quieto. Ele fazia pergunta, ele quieto. Mas tu não sabe que eu tenho poder? Se meu pai não te der, tu não tem nada. Você viu quando o poder saiu dele? Se matou. Ele via só sangue. Se suicidou na Suíça. O poder saiu dele. Outro molho movido, o ômega, Deus de uma carne aqui entre nós. Brana foi Deus de uma carne humana, revelando para nós esses trovões, B-R-A-N-H-A-M, B-R-A-N-H-A-M, perfeito, perfeição, o molho movido. Foi movido. Eu faço parte desse molho que ele moveu diante de Deus. João vem aqui, move esse molho. Ministério
João é ministério com 5, 6, 7 vozes. Não, é uma voz só. É uma voz só. Essa é a voz de Deus. A casca nos protegeu por um tempo, depois teve que nos liberar, porque é o tempo do amadurecimento. A casca libera o grão, ele fica livre, ele vira, diz o profeta aqui, pão, alimento. É tempo de comermos hoje. Pai Celestial, te agradecemos por sermos parte do molho que João moveu diante de ti. E nessa geração, Pai, tem um que nos representa, porque uma geração é 40 anos, e nós desses 40 anos estamos nos alimentando deste pão. Nesses 40 anos nós estamos aqui, ó Deus, sendo julgado por esta mensagem, julgado por esta voz. Dê a graça, a bênção aos teus filhos através da internet. Ali na África, Pai, ali nos Estados Unidos, ali na Espanha, o nosso irmão Roberto, ali em Portugal, em todo o Brasil, Pai. Ó Deus, muito obrigado por esta hora. Eu te agradeço por tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus.